estou me adaptando ao hinário novo, né? Amém? Vamos cantar o hino 6, na página 15. A luz desse dia chegou. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Graças a Deus. Hino 6 do nosso hinário, na página 15. A luz deste dia chegou. Os irmãos encontraram? Amém. A luz deste dia chegou. Levanta-te. Levanta-te, vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. Porque agora a luz já chegou. A luz deste dia chegou. A luz desse dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. Porque agora a luz já chegou. Oh, adore o Senhor, a verdadeira igreja. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo. Porque a luz do Evangelho, porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos para crermos na santa convocação. O grande imã, ele nos atraído pelo poder vivificado. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão amadurecido desta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos como esse mesmo grão. Este é o dia, declare! Este é o dia, esta é a hora, sim, daremos luz. Oh, está chegando a nossa transformação. Estamos recebendo o mesmo Espírito, estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão amadurecido desta era o primeiro. Fomos escolhidos para quê? Para sermos como este mesmo grão. Ou então declare: este é o dia, essa é a hora. Sim, sim, sim,
Este é o dia. Este é o dia. Esta é a hora. Sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Está chegando a nossa transformação. Está chegando a nossa transformação. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Vamos cantar, irmãos, o 68 do nosso cenário, página 90. 68 do nosso cenário, na página 90. Encontro em Samaria. O mundo é uma imensidão, mas quando há predestinação, céus e terras tornam um. Se você é um eleito, se você tem uma semente dentro de você, Deus é responsável por fazer a palavra chegar na tua vida. Aleluia! Louvado seja Deus! E agora, irmão, essa primeira parte é a tua parte. É a tua parte. Porque um culto é composto de duas partes: a do adorador e do adorado. Do adorador e do adorado. Aleluia! Agora é a hora de darmos toda a adoração a Ele. Aleluia! Glória a Deus! O mundo é uma imensidão, mas quando a predestinação, céus e terras tornam um. Oi, haverão, e haverão de se encontrar algum dia em algum lugar. Os dois se fundirão. Ouça isso. Ainda que seja no amargor de teu desgosto, ou na beira do poço, ao levantar seu rosto, vai se deparar com o quê? Com a face da paz. Ouça isso nesta noite. E não importa o teu passado, pois este que lhe tens falado, perdoar. E para sempre em um momento, e para sempre em um momento, os lançará no mar do esquecimento, e novas vestes brancas vai te dar uma nova vida. Aleluia! E a natureza reverente a contemplar o quê? Criador e criação, unidos em perfeição, eleição de quem traz em si uma semente. Glória a Deus, aleluia! Para ver a Deus andando entre a gente, porque filho de Abraão não falha e nem se engana. Oh Deus, em reconhecer a Deus, viver no carne humana. Oh, adore! E lhe dará água para curar suas feridas. E se você a beber, jamais terá sede em sua vida. E vai revelar os pensamentos do teu coração, pra te mostrar que está aqui quem é maior que
Este segredo mudará a sua vida. Oh, não importa. Não importa o teu passado, pois este que lhe tens falado é quem pode os seus pecados perdoar. Oh Deus! E para sempre em um momento os lançará no mar do esquecimento. Sim, uma nova vida. Aleluias! E a natureza reverente a contemplar a tua vida, Criador em criação, unidos em perfeição. Eleição de quem traz em si uma semente. Deus, irmão, para ver a Deus andando entre a gente. Oh, aleluia! Porque filho de Abraão não falha e nem se engana. Aleluia! Em reconhecer a Deus e ver em cada. Oh, adore nessa noite! E lhe dará água pra curar suas feridas. E se você a beber, jamais terá sede em sua vida. E vai revelar os pensamentos do teu coração, pra te mostrar muito maior. Aleluia! E vem te encontrar quando você menos esperava, pra restituir a esperança que findava. E tem pra você uma transformação definitiva. Oh, se eu lhe disser quem ele é Deus, este segredo mudará a sua vida. E lhe dará água pra curar suas feridas. E se você a beber, jamais terá sede em sua vida. E vai revelar os pensamentos do teu coração. Vai te mostrar que está aqui quem é maior que Salomão. E vem te encontrar quando você menos esperava, pra restituir a esperança que findava. E tem pra você uma transformação definitiva. Se eu lhe disser quem ele é, este segredo mudará a sua vida. Se eu lhe disser quem ele é, este segredo mudará a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Vamos de casa, né? Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmão, alguns não me conhecem, mas se você bateu palma pro hino, então tá ótimo. Mas se você bateu palma para Jesus, vamos bater um pouquinho mais forte. Outra ele tem que ser um pouquinho mais forte. Aleluia! Porque diz o salmista: aplaudia o Senhor por suas obras. Você está aplaudindo a bênção que você vai receber. Você está aplaudindo a bênção que já está vindo para você. Oh Deus, eu quero ouvir um amém bem forte nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Irmão, crie, desenvolva a habilidade. Capte isso. Crie, desenvolva a habilidade
de você ser hospitaleiro com Jesus. Amém. Que ele se sinta à vontade de chegar do teu ladinho, sabe? Prepara um bom sorriso. Amém. Prepara uma boa palma, sabe? Ô Jesus, chega do meu ladinho, eu estou precisando. Aleluia. Oh Deus, é tão bom quando você se aproxima de alguém que está sorrindo. Amém, que tá, olha só. Amém, ele vai se achegando, vai se achegando. Aleluia. Crie essa habilidade, irmão. Traga ele para perto de você. Senhor, eu estou sofrendo tanto, lutando tanto, mas senta aqui do meu ladinho. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia. Pastor, vamos ter que cantar aquele nosso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hino 14, irmão. Página 24. Aleluia. Hino 14 do nosso cenário. Ainda estou aqui. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Ó, sim. Hino 14, página 24. Muitos anos se passaram desde o dia em que eu criei. Foram muitas as batalhas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar. Tem sido longo este caminho. Ouça isso, meu irmão. Mas suas mãos poderosas é que tem me sustentado. Adore Ele nesta noite. Mas ainda estou aqui. Estou aqui confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás sobre mim. Mas ainda estou aqui, mas ainda estou aqui. Estou aqui e não é porque eu quero. Foi Tua graça e nada mais, Senhor Jesus, que o tens querido assim. Muitas vezes tenho sentido que minhas forças desvanecem ao esquecer todo o perigo. Eu ainda estou aqui. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil avançar. Tem sido longo este caminho, mas Suas mãos poderosas é que tem me sustentado. Adore Ele nesta noite. Mas ainda estou aqui. Estou aqui confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás sobre mim. Mas
estou aqui, estou aqui, e não é porque eu quero. Foi tua graça e nada mais, Senhor Jesus, que o tens querido assim. Mas ainda estou aqui, mas ainda estou aqui, estou aqui, confiando só em ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, por quê? Pois sei que tu acabarás sobre em mim. Mas ainda estou aqui, estou aqui, e não é porque eu quero. Foi tua graça e nada mais, Senhor Jesus, que o tens querido assim. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória ao Senhor. Eu sei que pode parecer corriqueiro dizer isso, mas se você tem um pedido especial de oração, peça a Deus neste momento, porque os olhos dele estão olhando para você nesta noite. E uma coisa que eu aprendi com a Bíblia Sagrada: Jesus nunca despede ninguém vazio. Jesus nunca despede ninguém vazio. Ele é o Deus que pode suprir a tua necessidade, responder a tua oração. Feche seus olhos neste momento. Nós vamos orar e crer que Ele é o Deus que, além de fazer a promessa, Ele é o Deus que cumpre com sua palavra. Aleluia! Você crê assim? Oh, glória! Aleluia! Oremos. Amado Pai Celestial, está maravilhoso este lugar, Senhor. Pai, que o nosso louvor te agrade, que a nossa adoração te agrade, Senhor, porque o teu nome merece ser exaltado, porque tu és o único digno, Pai. Tu é o nosso Salvador, tu é o nosso Redentor, Deus. Por isso, nesta noite, Senhor, sinta-se à vontade em nosso meio. Quebranta-nos, Senhor, para a tua presença. Pai, que tu possa encontrar fé nesta noite em nossas vidas. E que, Senhor meu Deus, possamos te tocar de uma forma sobrenatural, Pai. Aqui estão os teus filhos, Senhor, pedindo uma mudança, pedindo para uma vitória. Tantos pedidos têm sido feitos agora, Senhor, e tu sabe cada um, Pai. E tu é o Deus que não precisa, Pai, aprender para fazer milagre, porque, como diz o hino, Senhor, tu és o milagre. Tu és, Senhor amado, a nossa vitória. Oh Deus eterno, vem, Pai, com teu amor e nos envolva, nos abrace, Senhor. Mostre para nós que tu é vivo. Senhor, mostre para nós que tu é real, Pai. E que teu nome possa ser glorificado cada dia mais, Pai. Na expectativa da tua palavra nós estamos. Usa o teu filho poderosamente nesta noite, Senhor, e nos abençoe em ti mesmo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos? Vamos ouvir os hinos especiais. Eu vi uma Michelle louvando o nome do Senhor Jesus.
ouvi uma voz, mesmo morto na tumba. Samuel ouviu também, ainda sendo menino. Aleluia. Lemos sobre Paulo e Moisés, suas vidas foram mudadas. Eles ouviram a voz de Deus de um lugar sobrenatural. Em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavra celeste de luz tem brilhado sobre a noiva. Oh, que reflexo, aleluia, de glória e graça. Oh, que reflexo de glória e graça. Na escuridão da noite, Deus enviou uma luz para nos vivificar pelo Filho que ressuscitou. Nossa tristeza foi embora, olhamos para aquele dia com olhos que veem um lugar sobrenatural, em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavra celeste de luz tem brilhado sobre a noiva. Oh, que reflexo de glória e graça. Oh, que reflexo de glória e graça. Na escuridão da noite, Deus enviou uma luz para nos vivificar pelo Filho que ressuscitou. Nossa tristeza foi embora, olhamos para aquele dia com olhos que veem um lugar sobrenatural, em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavra celeste de luz tem brilhado sobre a noiva. Oh, que reflexo, aleluia, de glória e graça. Oh, que reflexo de glória e graça. Aleluia. Possamos estar nesse lugar sobrenatural, amém? Vamos ouvir a irmã Jerusa, louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Débora voltou pra casa e amor, como a irmã Jerusa canta bem. Eu digo, não canto bem, não, é a graça de Jesus. É um hino bem conhecido. Ei, Jesus, aleluia. Era uma oliveira e um ramo quebrado e um zamujeiro ali foi enxertado. é verdade. Essa oliveira é
de Deus. Graças a Deus. Verdadeira, Jesus Cristo Ele foi enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Aleluia! Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Zambujeiro bravo não dá frutos bons. Assim era eu no meu coração. É verdade. Mas porém um dia tudo transformou. Eu fui enxertado Aleluia! no meu Salvador. Graças a Deus. Aleluia! A verdadeira, Jesus Cristo Ele foi enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Cristo é oliveira. Aleluia. Aleluia. Eles são felizes. É verdade. Aleluia! Eles estão ligados no tronco e na raiz. Ligado na oliveira de todo o coração. Posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo Ele foi enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Graças a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé, irmão. Vamos orar. Amém. Pelas ofertas. Vamos fazer uma oração. Crendo que Deus tem uma bênção toda especial. Pastor Davi pode orar pelas ofertas. Após tirar as ofertas, não queremos uma Débora, louvando o nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, especial. Tudo que já tem sido feito, Senhor, tua presença conosco, Senhor, recebendo nosso louvor, nossa gratidão. Agora queremos te adorar, Senhor, com nossas Amém, ofertas, que o Jesus. Senhor possa abençoar a mão dos nossos irmãos, abençoar, meu Deus, o trabalho de cada um, lhe dando prosperidade e bênção Amém. daquilo que eles precisam, Senhor. Receba para ti, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Ainda estou aqui depois de ter passado por vales e montanhas, por rios e mares, Aleluia. por covas tão profundas, pelo desprezo e o meu preço era nada. Glória a Deus. Ainda
estou aqui depois que acreditei que o meu Deus, que tanto amei, estaria comigo. Glória a Deus. Nas horas mais difíceis. E foi isto que aconteceu. Ainda estou aqui, posso gritar ao mundo. Aleluia. Que eu venci, passei por tudo na minha vida, o céu venceu e o inferno me perdeu, o inferno me perdeu, subindo a montanha, senti o amor de Deus. Dentro do vale, sua paz me alcançou. Por rios e mares, não me afoguei. Tirei ao mundo, ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui depois que acreditei que o meu Deus, que eu tanto amei, estaria comigo. Aleluia. Na hora mais difícil. E foi isso que aconteceu. Ainda estou aqui, posso gritar ao mundo que eu venci. Passei por tudo na minha vida, o céu venceu e o inferno me perdeu. O inferno me perdeu, subindo a montanha, senti o amor de Deus. Dentro do vale, sua paz me alcançou. Por rios e mares, não me afoguei. Tirei ao mundo, ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Se está bom, vai ficar muito melhor agora. Tem chegado a hora da palavra. Amém? Com o coração aberto, com a atmosfera propícia. Vamos ouvir de Deus nesta noite. Amém? Feche seus olhos. Vamos cantar somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer.
Crê no Senhor, crê no Senhor, tudo é possível, somente Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Irmãos, estão alegres com Jesus? Graças a Deus. Então, se nós estamos alegres com Jesus, vamos abrir nossas Bíblias. Quero ler com os irmãos o livro de 1 Coríntios. Nós vamos dar continuação ao que nós iniciamos na quinzena passada. Eu estou aqui com uma porção de mensagem, mas não se preocupe, talvez eu não leia metade delas, viu? Amém. Capítulo 12, 1 Coríntios, no versículo 12, capítulo 12, verso 12. Um Jorge abençoado com esse vozeirão dele, né? E eu até esquentar, leva tempo, né? Mas, como eu disse no culto, os irmãos se preocupam, daqui a pouquinho eu fico bem pentecostal, né? O nosso fica bom, né? Amém. Capítulo 12, versículo 12 e 13 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, a todos foi dado beber em um só Espírito. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada que o Senhor tem nos dado. Nós poder estar outra vez reunidos nesse lugar, Senhor. Amém, Jesus. Depois de ter louvado o Teu nome. 2 hinos que foram cantados, dizendo que ainda estamos aqui, confiando no Senhor, dizendo ao mundo que nós temos vencido. E de fato, Senhor, queremos dizer para o mundo, Aleluia, e para Satanás que o inferno nos perdeu, porque nós somos resgatados e redimidos amém, por preço. Jesus Cristo nos comprou de volta com o seu sangue. aleluia. Somos propriedade de Deus. Nessa noite nós estamos aqui como testemunha disso, para declarar isso para o mundo. Agora, Senhor, como teu servo tem falado, nos abençoe por meio da tua palavra, fale conosco de uma forma especial. Circuncida os meus lábios, Senhor, que vou falar da tua palavra, os ouvidos dos teus filhos que vão ouvir e os seus corações para receber. Esta é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém. Graças a Deus, damos boas-vindas a todos os irmãos presentes. E que ninguém é visitante, todos são da casa, né? Não precisa apresentar mais ninguém como visitante. O irmão Flávio, devido ao serviço dele, fazia tempinho que não aparecia, né? Mas hoje Deus deu essa folga para ele. Graças a Deus. Nós, então Deus abençoe. Amém. Nosso irmão Flávio, né? Amém. Flávio começou assistindo os cultos conosco aqui quando estava bem ruimzinha aqui a casinha, né, Flávio? Uma vez veio um pregador pregar aqui, o irmão veio nos visitar. E eu dei para ele pregar, né? Quem conhece o irmão Léo sabe que o irmão Léo é pequenininho, né? É o George, assim, em altura, mas o dobro do George, né? E aí, o asfalto estava quase caindo. Eu disse, irmão Léo, é o seguinte, o senhor vai ter que vir caminhando bem por ali, se abixinho. Eu sabia onde estava o Caipro, né? Chegou aqui. E o senhor não sai daqui de trás. Se for pro lado, o senhor vai afundar o nosso lado. O coitado de Monão teve que se meter ali quietinho. Amém. Esses dias o Flávio chegou aqui e disse, saudade daquela igrejinha. Eu gostava, mas não estou com muita saudade não. Também não tá assim. Amém. Graças a Deus. Então, amém. Os irmãos estão abençoados, né, irmãos? Amém. E como eu sempre digo, né, eu quero que os irmãos tenham paciência comigo, eu sou assim um pouquinho devagar, me lerdo, né?
para falar para os irmãos. Então, irmãos, eu estou falando a respeito desse assunto do Espírito Santo. Os irmãos estão sendo abençoados com isso, irmãos? Amém. Glória a Deus. Estão sendo abençoados? Você sente que o tempo é para isso? Amém. O tempo é para se falar dessas coisas, né? Então, assim, não que Deus não tenha ainda coisas grandes e firmes para nos revelar. Deus tem muita coisa boa que Deus vai nos mostrar. Mas eu senti, por esses dias, uma inspiração e assim eu estava meditando alguns assuntos e vou falar para os irmãos, meditando sobre as taças, os acontecimentos de acordo com o George, qual é o período que elas acontecem, ali da terceira vinda. Aí quando eu estou pronto assim para entrar nesse assunto, eu tinha pregado a respeito da festa das trombetas, falei para os irmãos ali em Araranguá que eu tinha pregado a mensagem da festa das trombetas. E a primeira vez que eu preguei eu estava satisfeito, porque eu sempre achei a festa das trombetas uma mensagem difícil, né? Quando eu li a primeira vez eu não entendi nada. Eu fiquei tão frustrado que eu guardei ela e pensei, eu acho que não vou ler mais essa mensagem. E aí então o tempo passou, né? O Espírito Santo começou a abrir alguns quadros para nós. O Espírito Santo começou, como o George pregou ontem, né? Trazer a revelação que estava escondido na parte de trás da mente de Deus. Amém. Começou a nos revelar tantas coisas que a gente não sabia que estava na mensagem, né? E se abriu um leque para que esses assuntos fossem falados, né? Então, senti a inspiração, já havia citado várias vezes alguns parágrafos da mensagem Festa Trombeta, então senti a inspiração de pegar a mensagem e pregar para os irmãos. Aí, quando eu preguei a primeira noite, eu fiquei satisfeito porque havia conseguido pregar a Festa das Trombetas. Mas, quando chegou no finalzinho da pregação, senti que alguma coisa ficou para trás e disse para os irmãos que ia dar continuação no próximo culto. Preguei no próximo culto. Daquela segunda pregação surgiu uma pergunta que alguém fez. Aí fui responder a pergunta, preguei a terceira noite. Quando eu fui encerrar o assunto da Festa das Trombetas, eu tinha pregado exatamente 7 cultos da Festa das Trombetas. Não foi que eu planejei que fosse 7, né? Mas eu vi que foi realmente uma direção de Deus, né? Que 7 noites eu preguei a respeito da Festa das Trombetas. Aí quando eu pensei em entrar no assunto alguns assuntos sobre a terceira vinda, das taças, algumas coisinhas que ficaram para trás, o Espírito Santo então tocou no meu coração para que eu desse uma paradinha nessa parte e entrasse nesse assunto que nós iniciamos aqui na quinzena passada, o que é o mais importante, né? Amém. O mais importante, nascer de novo, receber o Espírito Santo. Aleluia. Verdade. Eu disse no culto aqui para os irmãos e outros cultos também, que adianta nós conhecermos o milênio e não participarmos do milênio, né? Verdade. Que adianta nós sabermos tudo sobre a terceira vinda e não estarmos na terceira vinda, né? Então, assim, bom sabermos essas coisas, melhor ainda estarmos lá, né? Amém. Amém? Então, e o Espírito Santo mostrou para nós, por meio da pregação, por meio da mensagem, que para estarmos lá é necessário nós nascermos de novo. Amém. Né? Então, não teria como nós estarmos lá se não houvesse primeiro este novo nascimento. Bom, e aí eu coloquei algumas coisas em outros lugares que eu estive ali com os irmãos e quero citar aqui para vocês aqui, para que o assunto de Deus fique completo, né? Não quero que fique nada para trás, quero que os irmãos sejam participantes de tudo que Deus tem nos trazido, né? Amém. O que eu vou dizer para os irmãos assim? Quando a gente fala a respeito de receber o Espírito Santo, eu não estou falando que as pessoas têm que buscar dons, né? Senão daqui a pouquinho as pessoas vão pensar assim, o pastor quer que todo mundo saia falando de língua aqui, que nós todos tenhamos um avivamento pentecostal. Quando a gente fala do Espírito Santo, eu não me refiro se aos dons espiritual, né? E até nem acho certo as pessoas orar buscando dons. As pessoas deveriam orar e buscar o Espírito Santo. Amém. Né? E o profeta nunca aconselhou ninguém a buscar dons. Por
Porque quando a igreja começa a se reunir para buscar os dons espiritual, o que pode acontecer, e muitas vezes acontece, e certamente acontece. Geralmente, espíritos sedutores entram no meio. Quando eu falo aqui de espíritos sedutores, eu não estou me referindo à sedução sexual. Eu estou falando de espíritos sedutores, é aquele espírito que parece ser o Espírito Santo e não é o Espírito Santo. É verdade. É um espírito do erro operando no meio do povo. Verdade. Tanto que o profeta ensinou que se houvesse uma profecia e aquilo não se cumprisse, deveria chamar a pessoa, orar e repreender, porque aquilo era um espírito do erro que estava operando. Se alguém leu isso para confirmar, né? Leu isso, Jorge? Como nós se formamos numa igreja pentecostal, nós vimos os dons de Deus sendo manifestados muitas vezes, e também nós vimos, assim, hoje a gente olhando para trás, a gente via que também às vezes o espírito do erro operava junto. E naqueles cultos pentecostal, começava a se cantar alguns corinhos, e batendo palma, e os irmãos buscando os dons espiritual, porque alguém se renovava, alguém falava a língua, alguém se levantava, dançava no espírito, outros pulavam. E eu me lembro que nós, num culto, ali dentro dessa unção dos dons espirituais sendo restaurados, eu me lembro que tinha uma irmã que se renovava, e ela se renovava com os braços para trás, assim, e girava, né? Misericórdia. A irmã Zuleide, eu acho que deve lembrar de quem é a pessoa que estou falando, a mãe aqui também, que são as mais antigas, lembram desse, né? E ela girava assim com os braços para trás. Eu era criança assim, mas aquilo me dava mais medo do que reverência, né? Parecia que tinha alguma coisa que não estava certo, né? O Jorge falou ali, né? O Espírito Santo faz a gente se sentir bem, né? É verdade. Por exemplo, assim, os irmãos sabiam que os muçulmanos não gostam de cachorro? Eles não gostam de cachorro porque diz que quando o anjo apareceu para Maomé, o cachorro ficou acuando pro anjo, brabo. E aí então, o cachorro foi contra o anjo que apareceu para Maomé. Então o cachorro é um animal de Satanás. A igreja católica diz que é o gato, né? Os muçulmanos dizem que é o cachorro, coitado dos bichinhos, né? Irmão, o cachorro é criação de Deus. Se fosse o anjo do Senhor, aquele cachorro teria ficado feliz, próximo do seu Criador, não é verdade? Se o cachorrinho começou a se agitar, é porque aquele anjo não era de Deus. Os irmãos percebem isso? Quando o Espírito Santo está em cena, o Espírito Santo nos faz bem, irmão. Amém. O Espírito Santo nos faz bem. O Espírito Santo faz te sentir bem. Quando o Espírito Santo está se movendo num certo lugar, você não tem vontade de ser daquele lugar, porque o Espírito Santo nos faz bem. É verdade. Mas quando aquela irmã recebia aquilo, eu ficava com medo. E aí, terminou o culto na casa de uma irmã aqui, a irmã antiga do ministério, irmã Vani, alguns se lembram dela, né? Terminou o culto ali. E eu me lembro que minha mãe disse assim para nós, vamos ficar um pouquinho aqui. E aí essa irmã estava na casa da irmã, daqui a pouco ela começou a se sentir mal, e pediu que a mãe orasse por ela. Ora por mim, irmã Jessi, que eu estou meio ruim. Quando a mãe foi orar por ela, se manifestou aquele demônio da mesma maneira que ela possivelmente recebia os dons, né? Então a gente viu que aí foi repreendido, vomitou ali, sabe? Misericórdia. Então, quando a gente fala em receber o Espírito Santo, eu não estou dizendo, olha, irmãos, comece a buscar os dons, porque se nós começarmos a buscar os dons em vez do Espírito Santo, um espírito sedutor sim pode entrar. Aquele espírito que parece ser o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Amém? Você compreende isso? Amém. E o profeta diz por quê? Quer ver? Eu vou ler aqui a Brana. É sempre bom ver na mensagem que o profeta está dizendo, né? Olha o que o profeta diz. Ele diz assim, Havia um irmão metodista, 3 deles,
que vêm à igreja, a essa igreja em cima do raio, ou norte de Indiana, eles me disseram não muito tempo atrás, disse, irmão Brana, disse, nós simplesmente recebemos o Espírito Santo. Devemos agora buscar os dons para os nossos ministérios? Essa foi a pergunta, né? Eles tinham recebido o Espírito Santo, agora eles queriam saber se eles tinham que buscar os dons para os seus ministérios. E o profeta diz assim, ó, não façam isto, deixe isto quieto. Ele voltou e olhou para mim e disse, acabo de ler um certo livro de um irmão que nos diz que após recebermos o Espírito Santo devemos buscar dons para fazer uso desse Espírito Santo. Eu disse, e se tornar um bobo presumido. Vê? Se você notar na Bíblia, é sempre aqueles que estão tratando de fugir disso que Deus usa. Tão logo um homem quer fazer algo e pensa que tem suficiente capacidade para ter êxito na obra de Deus, Deus nunca pode usar aquele homem. Veja Moisés correndo, veja Paulo correndo, veja o resto deles tratando de fugir disso. O profeta disse uma outra mensagem, que se eles buscassem os dons espirituais, ao invés de Deus usar eles, eles iam querer usar a Deus. É verdade. Sim, eu queria tanto um dom para fazer isso, para fazer aquilo outro. Quando nós temos esse pensamento, nós estamos querendo receber um dom para nós usarmos a Deus. E quando Deus te dá um dom, é Deus te usando. Amém. Glória a Jesus. Amém? Amém. Deus te usando. Então, qual é a preocupação? Qual é a meta? A nossa meta é buscarmos e recebermos o Espírito Santo. Amém. Se Deus quiser te dar um dom, amém. Então, isso é um bônus dele, né? O principal ele já te deu, que foi o Espírito Santo. Amém. Se o Espírito Santo vai produzir, né? O dom de falar em língua, o dom de profetizar, o dom de interpretação, o dom de discernimento, o dom de sabedoria, aí se trata-se de o querer de Deus, né? Amém? Quando a gente fala essas coisas assim, algumas pessoas pensam que a gente é contra os dons. Eu não sou contra dom. Eu creio que se existem esses espíritos sedutores, esses falsos dons, é porque Deus tem os verdadeiros. Amém. É isso. Estava conversando com o irmão Jorge hoje, com a irmã Débora, estava dando testemunho para eles. Não sei se alguém já leu isso. Uma vez o irmão Brano estava passando por uma luta, uma dificuldade. O irmão Brano, a cada 7 anos da vida dele, passava tipo uma depressão espiritual, assim, né? Ficava ruim, ficava deprimido. E o irmão Brana estava orando, teria que pregar de noite. E aí o Billy Paul foi chamar ele no hotel e ele disse assim pro Billy que ele não ia. Vai lá ver se o irmão Lee está lá, pede para o irmão Lee pregar nessa noite, porque eu não estou bem. Aí o Billy Paul desceu a escada, o irmão Brana voltou, fechou a porta e continuou orando. Tá. Quando o irmão Brana está orando, daqui um pouquinho o irmão Brana começou a ouvir alguém falando em alemão. Se alguém já leu isso, né? Falando em alemão, ele pensou assim, será que o dono do hotel aqui é alemão? Mas daqui um pouquinho o que ele percebeu? Percebeu que não era o dono do hotel. Era ele falando em línguas e era no idioma alemão. Tá falando no idioma alemão. Verdade. E ele falou aquela rajada de línguas em alemão, se levantou correndo, abriu a porta, o Billy Paul estava saindo lá embaixo para ir embora. Ele chamou o Billy Paul. Chamou o Billy Paul. Billy Paul voltou. O que foi, pai? O Billy Paul não conversava com o irmão Brana no dia que o irmão Brana ia pregar, né? Ele mantinha-se reservado. O irmão Brana entrou no carro, foram para o tabernáculo. Quando o irmão Brana está lá no discernimento, ele chamou uma irmã no discernimento. Quando aquela irmã veio no discernimento, aquela irmã disse, ou aquela irmã no final do culto deu um testemunho, não estou bem certo como aconteceu. Ela disse, irmão Brana, eu tinha um problema, os meus pulmões estavam muito frágeis, e qualquer movimento que eu tivesse, eu poderia ter hemorragia a qualquer momento e ia morrer. O médico disse para mim que não pode ter nenhum tipo de solavanco, nada de atrito.
tem que ficar quietinha, deitada. Qualquer movimento vai fazer com que tu tenha uma hemorragia e você vai morrer. Quando ela se encontrou naquela condição, ela disse assim, ó, eu preciso ver o irmão Brana. Preciso ir na reunião do irmão Brana. E aí ela pediu que colocasse ela no carro, começaram a levar ela para a reunião, e alguém disse para ela, você não pode andar no carro, o atrito do carro vai te matar. Não importa, eu quero para a reunião. E aí estão levando ela, de fato, né? O carro começou a balançar, daqui a pouco ela começou a passar mal, e começou a vomitar sangue. Quando ela começou a vomitar sangue, ela pediu que parasse o carro, que ela não queria morrer dentro do carro, que tirasse ela para fora. Amém? Quando tiraram ela para fora, colocaram ali no lugar, daqui um pouquinho, do nada ela ficou curada. Aleluia. Do nada. Aleluia. E seguiu, foi até o tabernáculo. Quando ela contou o testemunho, o irmão Branco diz assim, irmã, que hora que aconteceu isso? Ah, foi tal hora. E ele lembrou que era exatamente na hora que ele estava falando em línguas. Verdade. Ele disse, era o meu espírito intercedendo pela irmã. Glória a Deus. Amém. Um dom original, né? Aleluia. Amém. O Espírito Santo estava intercedendo, né? Amém. Amém. Claro que o irmão Branco faz diferença entre o dom de línguas, esse dom de línguas estranha, faz a diferença, faz a separação entre idiomas. Lembra também? Eu estou aproveitando falar isso para colocar as coisas bem em ordem, né, irmãos? Né? Senão a gente prega essas coisas, uns pensam que a gente quer que as pessoas recebam dons, outros já pensam que tem contra os dons espirituais, então a gente já coloca as coisas tudo certinho, né? O irmão Brana deu testemunho quando perguntaram para ele a respeito dos dons que foram derramados no dia de Pentecoste. Daí o profeta quis dar um exemplo do que aconteceu no Pentecoste, ele contou um testemunho, diz assim, ó, uma vez eu estava no México pregando, e aí chamaram a fila de oração, o irmão Brana pregando, e tinha um intérprete espanhol interpretando, o irmão Brana está ali no discernimento. Daqui um pouquinho o irmão Brana chegou numa... Só desligar essa caixa, eu acho que ela está dando interferência aí. Tá. Chegou numa menina, e aí ele começou a falar com a menina, e o intérprete então dava interpretação. E aí daqui a pouquinho a menina olhou e disse assim, eu não sabia que ele falava espanhol. E aí o irmão Branco perguntou para o intérprete, o que foi que ela disse? O irmão Branco disse que não sabia que o senhor falava em espanhol. Mas eu não falei espanhol. Para os gravadores. Voltaram a fita, perguntaram para ela o que o irmão Branco tinha dito. Quando voltaram, o irmão Branco estava falando inglês. Mas ela compreendeu em espanhol. Amém! Era esse dom de línguas em forma de idioma. Meu Deus, que maravilha. Aí o profeta deu testemunho desse acontecimento com o dia de Pentecoste. Que havia 13 nações de pessoas que estavam ali, todos judeus, mas cada um tinha o seu idioma. Verdade. O que veio da Itália falava italiano, o que vinha da Grécia falava grego, o que vinha de lá da Inglaterra falava inglês, enfim, cada um no seu idioma. Quando Pedro começou a pregar no dia de Pentecoste, cheio do Espírito Santo, provavelmente falou no aramaico, que era a língua vulgar, a língua do povão. Isso. Mas cada um conseguia compreender no seu próprio idioma de nascimento. Irmãos, é só o Espírito Santo que pode fazer isso. É verdade. Né? Claro, então a gente sabe que existem autênticos dons, dons espirituais. Mas o conselho que o profeta deu, ele deu o conselho que as pessoas buscassem o Espírito Santo e não os dons, porque essa é a razão. As pessoas que buscam os dons é porque eles estão querendo usar a Deus. E Deus é que quer nos usar, irmãos. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos estão felizes? Amém. Eu disse no culto em Araranguá, né? Eu digo, irmãos, Deus tem essa prerrogativa, né? Se Deus quiser me usar por um tempo e me dar um tapa na orelha, me tirar fora e colocar outro, Ele faz, irmão. Deus não precisa de mim. Eu preciso de Deus. Amém. O profeta fala a respeito da economia de Deus e diz assim, na economia de Deus, Deus tem 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos.
Deus tem $1. Aí eu disse assim, eu não sei quantos centavos assim eu estou valendo, mas digamos que eu esteja lá pelos 5 centavos, 1 centavo. Às vezes passa pelo pedágio, né? O senhor tem 20 centavos, aí tu procura. Tá bom, 20 centavos está no teu bolso, então tu usa 20 centavos. O que eu quero estar? Na economia de Deus. Amém. Seja como 1 centavo, seja como 5 centavos. É verdade? Verdade. Amém. Servindo a Jesus, seja para varrer a igreja, seja para cantar, seja a irmã ali que faz aqueles desenhos inspirados, né? É verdade. A irmã fez um desenho uma vez que eu vi na internet, até pedi que a irmã mandasse a fotografia. O Jorge comentou, o guarda-roupa do Senhor, né? As roupas que Deus tem naquele guarda-roupa, né? É mesmo. Então, cada um vai ser usado naquilo que Deus quer usar. Amém? E eu estou feliz, Senhor. O Senhor quer me usar assim, estou na sua economia. Se eu precisar de uns trocadinhos, eu estou aqui. Amém. Então, Deus está, encerrei contigo. Pronto. Vai fazer o quê, irmão? Agradecer a Deus e deixar que Deus siga o trabalho. Amém. Deus não fica preso ao homem. Amém. Deus não para. Deus continua o seu trabalho. Aleluia. É assim, irmãos? Aleluia, Deus Jesus. sempre segue em frente. Então o profeta diz assim, uma segunda testemunha aqui que eu li, na mensagem, assim como fui com Moisés, serei contigo, o profeta diz assim, ó. Alguém me perguntou há algum tempo, devemos buscar nossos dons agora para o nosso ministério? Alguns irmãos metodistas que acabavam de receber o Espírito Santo. E eu disse, não façam isto. Quando vocês fazem isto, Deus não lhes pode usar. Bem, Jesus. Eu disse, a única coisa a fazer é só continuar sendo um cristão. Amém. Se Deus tiver chamado a você, Ele te colocará exatamente naquilo que te pertence. Meu Deus. Então, qual é o problema? Então, receber o Espírito Santo, deixa que Deus coloca. Amém? 3 coisas que você não pode esquecer. Chamamento, posição e colocação. Deus te chama, Deus te posiciona e Deus te coloca no corpo. Verdade. Outra coisa que eu vou dizer para os irmãos. A escritura que eu li foi essa. Por um Espírito, somos todos batizados em um corpo. Amém. Quando o Espírito Santo de Deus nos batiza, nós no corpo de Cristo, cada um de nós sabe a que posição pertence. É verdade. Quando, irmão, cada um reconhece a posição que pertence, acaba-se as disputas entre as pessoas. Como o Jorge está se destacando no louvor, vai tirar meu lugar, não vou poder mais cantar. Por que eu estou preocupado? Como o irmão prega, se ele pregar assim, os irmãos vão parar de olhar para mim como pastor, vão começar a olhar para ele. Não é assim que acontece? Por que as pessoas estão sempre disputando? As pessoas estão mal colocadas. No momento que Deus te coloca tu na tua posição, tu não te preocupa com nada. Tu sabe que tu é. Sabe que tu é. Pronto, acontece acontecer, tu sabe a tua posição, o que Deus te chamou. Tá bom? Amém, Jesus? O importante é estar no corpo de Cristo, né? Amém. Verdade. Como é que se entra no corpo? Como se entra no corpo? Por um Espírito, somos todos batizados no corpo. O Espírito Santo nos batiza nós no corpo de Cristo. Amém, Jesus. Não é por um aperto de mão, não é porque eu pertenço ao tabernáculo fulano de tal, porque o pastor meu é aquele bem abençoadão, o mais ungido de todos. Não, o Espírito Santo que nos coloca no corpo. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, vocês me respondam aqui. Eu vou indo conforme Deus vai me dirigindo, tá? Amém. Me digam para mim assim, honestamente. Se Jesus Cristo tivesse hoje aqui na Terra e ele tivesse um ministério, vocês congregariam com Jesus? Pode responder sim ou não. Sim, né? Quem é que não ia querer ter o Senhor Jesus Cristo como pastor, né? Mas, irmão, o Senhor Jesus Cristo não pôde mudar o que o Judas era, então não é um ministério que se pertence.
é o que você é. É? Irmãos às vezes chegam para mim, principalmente quando a gente começou a enxergar essas coisas, essas esquinas, né? Bah, pastor, não posso mais congregar contigo. Irmão, Deus te abençoe. Continuamos amigos e quero que tu saiba uma coisa, que tu não depende de mim e nem do meu ministério para ser salvo. Amém. Se tu é eleito, tu tá salvo antes da fundação do mundo. Então, ninguém tá preso a mim. Ô Jorge, se eu dei o ministério, até agora tu era eleito, agora tu passa a não ser mais. Enquanto tá comigo, noiva eleita, depois, pastor, tô te deixando. Vai, irmão, isso daqui porque saiu de nós, porque não era de nós. Ai, vaidade. Ninguém depende do meu ministério para ser salvo. Depende de Jesus. Aleluia. Jesus. Eu poderia ser o melhor pastor. Eu não posso converter aquele que não é eleito. E eu poderia ser o pior. Não poderia tirar a eleição daquele que é. Não é verdade? Claro que é. Outra coisa. Vamos lá, vamos exercitar a mente espiritual. Glória a Deus. Ei. Irmão, aleluia. Quer ver como não é o lugar? Adão foi enganado no Jardim do Éden. Jesus venceu o diabo no Éden satânico. Aleluia. Agora, irmão, é o que tu é. Aleluia. Por isso que o Espírito Santo traz esse assunto de tu entrar no corpo para ti estar na tua posição. Pronto. Amém. O que tu é que faz a diferença. E acabou a história. Obrigada. Aleluia. Foi o Jorge que pregou esses dias. Interessante isso. Às vezes, né, irmãos, quem é que tem problema em casa, que lutas aí em casa aí? Levanta a mão, por favor. Eu vou levantar as duas. Como diz a Débora, problemas do paraíso. Temos problemas, não temos? É verdade. E alguém, às vezes, sem entendimento, pode fazer aquele julgamento assim, mas vem cá, mas tu é crente? Tá aí o problema? Achei que se aceitasse Jesus, não teria problema. Como é que o diabo tá cirandeando na tua casa, irmão? Se tu diz que tu é crente, se tu aceitou Jesus, tá na mensagem. E aí o Jorge falou uma frase interessante, né? Irmãos, se o diabo não respeitou a casa de Jesus, foi lá no céu fazer rebelião, imagina a tua casa. Deus está muito bem claro que Deus sabia de tudo, né? Tá tudo tranquilo. O diabo foi lá fazer rebuliço na casa de Deus. Irmão, se ele fez na casa de Deus, imagina a tua. Aleluia. É verdade. Claro. Quando ele faz rebuliço na tua casa, o que tem que fazer? Tu tem que repetir o que Miguel fez. O Senhor que te repreenda, Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Não que ele não vai vir. Aleluia. Profeta, ele virá. Glória a Jesus. O que a gente quer para fazer quando ele viesse? Estejam unidos. Amém. Amém, aleluia. Quando ele vem, o Senhor que te repreenda, Satanás. Repreenda. Aleluia. Glória Não fica lamentando, agora aceitei a mensagem, achei que tá tudo bem. Não fica te lamentando. Amém. Saiba encarar. Amém. Amém. E saiba também, que essa é a parte importante, saiba que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Aleluia. A nossa luta é contra o principado, É contra o verdade. espírito. A luta do homem não é contra a mulher, da mulher não é contra o homem, dos pais não é contra os filhos, dos filhos não é contra o pai. A nossa luta é contra Satanás. Se tu souber contra quem está lutando, tu repreende ele. Amém, Jesus. Você está feliz pela tua eleição? Amém. Então, não. A tua eleição faz a diferença. Aleluia. O amor de Deus, o amor de Deus é eletivo. Amém. Ele te ama através da tua eleição. Aleluia. Graças a Deus. Bendito Senhor. Deixa eu ler aqui mais um parágrafo aqui só para... Glória. Bom, só falar outra coisa aqui para os irmãos antes de ler. Estou falando sobre esse assunto aqui do Espírito Santo, tá? Bom, também às vezes se cria algum tipo de doutrina, né, que em parte está certo,
mas pode também não estar certo nesse sentido assim. Eu já vi pregadores da mensagem dizer assim, ó, para que as pessoas recebam o Espírito Santo é necessário impor as mãos. Alguém já viu alguém pregando assim? Mas se você não ouvir um dia, talvez o som ouvir alguém falando que para receber o Espírito Santo tem que ser com imposição de mãos. Tá. E na verdade, irmãos, não é necessário imposição de mãos. Porque Deus não tem uma regra específica para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Cada um recebe da maneira que Deus dá. Amém. Não é assim? Amém. Da maneira que Deus dá. Uma vez um homem teve tipo um tremor e caiu. Alguém foi dar risada, o profeta diz, não ri porque ele acabou de receber o Espírito Santo. Eu não estou bem lembrado como é que foi o testemunho de irmão Brana. Lembra como é que o irmão Brana recebeu o Espírito Santo? Ele diz que ele chegou num lugar e viu aquelas pessoas tudo recebendo. E disse que tinha uma irmã loira que estava dançando no Espírito. E ele pensou aquilo, que estranho, uma pessoa dançando. Ele disse, ó, daqui um pouquinho eu tinha até perdido o sapato, estava lá junto também. Claro, irmão. Deus tem maneiras de trazer o Espírito Santo às pessoas. O que as pessoas querem fazer? Regrar a Deus. Eles querem regrar a Deus. Agora recebemos a mensagem, agora é assim, tem que ser assim, assim, assim. Não, irmão. Ninguém regra a Deus. Deus te batiza da maneira que Ele quiser. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em 62, o profeta pregou um novo nascimento sem sensação. Não foi? Em 65, ele pregou um nascimento sujo. E aí? Deus quer te dar um nascimento limpinho? Amém. Deus quer te dar um nascimento sujeira? Amém também. Amém. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Deixa eu ler aqui mais um parágrafo aqui. Olha o que o profeta disse aqui. Diz assim, ó. Enquanto Pedro dizia essas palavras, na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre aqueles que ouviram a palavra. A fé vem pelo ouvir, não imposição de mãos, mas pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, amém. Nem sempre se põe as mãos para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Amém. Deixa eu ler mais um parágrafo só para complementar com esse aqui. Também na mensagem. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. O profeta também diz assim, ó. Eu quero que vocês recordem disto. Eu vou tentar passar por isso outra vez de manhã. Gentios, o evangelho que é dado a eles é um evangelho de fé. Não de nenhumas obras, de maneira nenhuma. Vê? Como eu disse ontem, à noite, quando o Espírito Santo caiu no Pentecoste, quando ele desceu até os judeus, eles tiveram que colocar as mãos naqueles para recebê-los. Quando ele desceu até o samaritano, eles tinham que colocar as mãos sobre eles. Mas quando eles chegaram até os gentios na casa de Cornélio, enquanto Pedro falou as palavras, nenhuma imposição Amém. de mãos. Então não necessariamente precisa se colocar as mãos. Vem todo mundo para frente que eu vou pôr as mãos sobre vocês para que vocês recebam o Espírito Santo. Não. Eu posso estar pregando a palavra e o Espírito Santo descer e selar todos. Amém. Somos gentil e Amém. pode ser dessa forma. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês continuam felizes? Amém. Deixa eu ler aqui um outro parágrafo. Agora deixa eu entrar numa outra partezinha aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Vocês não estão com pressa, né? Não. Não, lembre que eu sou que moro mais longe, né? Você não tem pressa, você não precisa ter pressa também, né? O profeta fala aqui na mensagem Festa das Trombetas. Mas antes de eu ler aqui, deixa eu falar outra coisinha para os irmãos aqui. Amém. Graças a Deus. Oh, Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Bom, eu estava conversando com o irmão Jorge ali também de tarde. Eu vou ter que resistir para os irmãos, que também é importante. Por exemplo, assim, quando a gente fala a respeito de receber o Espírito Santo e que Deus pode ter dons no nosso meio,
Algumas pessoas pensam assim, o pastor está querendo levar nós de volta ao pentecostalismo. Esse é o pensamento. Bom, vamos lá, vamos exercitar a mente espiritual. Vamos pensar aqui comigo. Vocês creem que a perfeição da palavra tem chegado? Crê, não crê? Vocês creem o que é perfeito está aqui? Amém. O que é perfeito? O profeta diz, a interpretação correta da palavra, isso é o perfeito. Então o que é perfeito já chegou. Nós cantamos, né? O que é perfeito já chegou. Se tratando de igreja, o grupo, no coletivo, o que é perfeito chegou para a igreja, não chegou? Amém. Tá. Então, você não está mais na era pentecostal, né? Você não está mais na era de Laodiceia, que é a era pentecostal. Você já passou por lá, né? A igreja passou por lá. Amém. A igreja já passou pela era da justificação, não passou? Passou, né? A era da justificação, a igreja já passou por ela. Não é verdade? Tá. Então a igreja passou por todas essas eras e chegou ao topo. Na era da palavra, onde a perfeição de Deus tem descido. O que é perfeito tem chegado. Amém por isso. Até de coroa. Mas me diz uma coisa pra mim. Eu creio que o irmão pode ser há pouco tempo, né? O irmão, eu creio que é o mais recente. Quando o irmão... Ui, esqueci seu nome de novo. André. O André. Quando o irmão André foi batizado nas águas, o que aconteceu com ele? Justificação. Justificado pela fé. Mas como é que ele foi justificado se não está na era de Lutero? Os irmãos compreendem? Que processo que ele está passando agora? Santificação. Mas ele não está na era de Wesley. Então o que nós temos que compreender? Aleluia. Que quando se trata do que é perfeito já veio, está se referindo-se à igreja na sua totalidade. Verdade. Mas não que cada indivíduo não tenha que passar pelos processos. Os irmãos compreenderam? Verdade. Cada um que vem para Jesus, mesmo que seja na era da águia, na era da perfeição, ele vai ter que ser justificado. Ou o irmão aceitou Jesus já selado direto com o Espírito Santo? Não. Teve que ouvir, se arrepender, verdade. Que vida de pecado que eu vivo. Jesus morreu por mim? Eu aceito ele como meu Salvador. Oh, Deus. O que eu faço? Te batizo, dá teu testemunho público. Então vamos para as águas. Amém. Foi justificado pela fé. Justificado pela fé, temos paz com Deus. O irmão está em paz com Deus. Foi justificado pela fé. Amém. Irmãos, individualmente nós temos que passar pelos processos. Então, se tu passa por um processo e Deus quer te dar dons, não tenha temor de receber. Que alguém vai dizer que tu virou pentecostal. Não. Você, como indivíduo, pode sim passar por todos os processos, inclusive pela restauração dos dons. Verdade. O profeta diz, Deus vai pedir conta daquela igreja que não tem os dons espirituais. É verdade. Amém. Por que algumas igrejas não querem o dom espiritual? Deus me perdoa falar isso, mas tem que ser falado, né? Amém. Porque às vezes, né, irmão? Os dons, a profecia revela o pecado, e aí é mais fácil manter a coisa. É verdade isso? Verdade. Aleluia. Deus é bom, né? Amém. Amém. Uma vez tinha um encontro maravilhoso num lugar, e a pregação atingiu o ápice daquele encontro. E daqui um pouquinho alguns irmãos começaram a receber alguma coisa boa da parte de Deus. Começou aquele movimento. Daqui um pouquinho um pastor se levantou, pegou o microfone e disse assim, olha, se continuar desse jeito eu pego o meu povo e vou embora de tarde. Você não pode reter o Espírito, né? Meu Deus. Aleluia. Se está sendo produzido pela palavra, amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ler outro parágrafo aqui para os irmãos. Aleluia. Agora o profeta fala assim para nós a respeito do Espírito Santo nesse tempo. Eu quero chegar aqui num ponto, eu quero mostrar a diferença, né? Alguém perguntou assim para mim, deixa eu parar aqui e falar de novo. Alguém perguntou assim para mim, pastor, para ser ressuscitado e para subir no arrebatamento, os irmãos do passado não tinham que ter o Espírito Santo? Bom, o que eu respondi para essa pessoa? Diz assim, ó, que o que eles receberam no dia deles, no tempo deles,
era uma parte do Espírito Santo. Por quê? Verdade. Volta aqui o irmão de novo. Por que o irmão se arrependeu e aceitou Jesus e foi justificado pela fé? Porque o Espírito Santo convenceu ele. Foi uma obra do Espírito Santo? Foi. Foi uma obra do Espírito Santo. Então os irmãos da era luterana, quando eles foram justificados pela fé, foi o Espírito Santo em partes. Então, em partes eles tinham. Não pode ser aperfeiçoado sem nós. Paulo diz isso em Hebreus capítulo 11, né? Eles, os que partiram sem nós, não pode ser aperfeiçoado. Mas a parte que eles receberam é o suficiente para colocar eles na ressurreição. Amém. Amém, Jesus. Receberem partes. Aleluia. Né? Claro, para nós tem que ser diferente. Parte do Espírito Santo para nós não seria o suficiente para te transformar vivo e te levar no arrebatamento. Para te ser transformado vivo, algo maior tinha que vir para ti. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus tinha algo, vamos dizer assim, uma carta na manga, Amém. para que tu pudesse receber algo que tivesse esse poder de transformar o teu corpo mortal. Que a gente está tão acostumado a falar sobre isso aí, que é um sobrenatural, George. Imagina. Teu corpo ser transformado para tu virar jovem de novo. Meu Deus. E é um corpo matéria e celeste ao mesmo tempo. Amém, aleluia. Ele é matéria e celeste. Pode atravessar a parede, É verdade. pode morar na terra, pode morar no céu, porque é terrestre e celeste. Amém. Amém, Jesus? Por isso nós cantamos, do terrestre ao celestial, tô indo lá, voltando ao mar, né? Porque, aleluia, voltar Aleluia. ao Glória! celestial. Então para nós tinha que vir algo que fosse maior. Não podia ser apenas o Espírito Santo numa parte, né? Olha o que o profeta disse aqui, na mensagem A Festa das Trombetas, no parágrafo 101. Ele disse assim, ó: não tinha tido isso no decorrer da era. Estão vendo? A perfeita continuidade da Escritura. Aqui estamos vivendo nisto, os mistérios, até mesmo do batismo no nome do Senhor Jesus, e longe da ideia dos unitários. E essas outras coisas, como o Espírito Santo trouxe isso e mostrou, mostrou perfeitamente o verdadeiro batismo do Espírito Santo, o sinal. O profeta diz que tem um verdadeiro batismo do Espírito Santo, que é o sinal. Verdade. Amém? Bom, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Você continua feliz? Amém. Então havia um tempo atrás, não sei quem é que leu isso aqui, ou ouviu pregar sobre isso, e eu mesmo li e preguei muitas vezes sobre isso, né? O irmão Branham citava alguns anos atrás, ele citava assim, ó: novo nascimento é uma coisa e batismo com o Espírito Santo é outra. Quem é que já leu o irmão Branham dizendo isso aí? Eu até vou citar uma mensagem que ele fala isso aí, na mensagem Contagem Regressiva, ele fala a respeito do batismo do Espírito Santo e novo nascimento. Ele diz assim, ó: você nasce de novo e quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder sobre aquele nascimento. Tá. O irmão Branham ele não estava errado no que ele estava falando. Acontece que o irmão Branham estava vivendo na era pentecostal, né? E para a era pentecostal era assim. O batismo do Espírito Santo deles era a restauração dos dons. Tá? Por isso que ele pregou um bom tempo assim. Quando o irmão Branham terminou de escrever as eras aqui, junto com o irmão Lee ajudou ele na gramática só, mas quem escreveu foi o irmão Branham, né? Porque ele terminou de escrever esse livro em 65. O irmão Branham pegou esse livro e disse assim, que esse livro aqui, uma pessoa poderia ser salva só com esse livro. Lembram disso?
Disse, ó, aqui tem todos os pontos doutrinários, de fato. Amém. Verdade. Aqui que ele citou, o que eu falei para vocês no outro culto aqui, né? Ninguém se torna filho de Deus porque nasceu de novo. Você nasce de novo porque você é filho. Aleluia. Glória a Deus. Aqui ele botou todos os pontos em ordem. E quando chegou no batismo do Espírito Santo, ele também coloca em ordem. Olha como é que ele diz. Ele diz assim, olha. Deixa eu por aqui. Ele diz assim, ó. Agora, antes de deixar esse assunto, quero deixar bem claro que o batismo do Espírito Santo é de acordo com a palavra, não de acordo comigo, e nem de acordo com você. Tem que ser de acordo com assim diz o Senhor. Ou somos guiados falsamente. Então tem que ter o assim diz o Senhor. Amém? Fala seja o nome do Senhor. Oh, Deus. Para começar, você notará que a minha reunião, quando eu termino de pregar um culto evangelizante, ou em alguma mensagem de ensinamento, eu lanço a rede e solicito uma resposta das pessoas. Eu lhe peço para vir à frente e receber o Espírito Santo. Os meus amigos pentecostal, ao me ouvirem dizer isto, creem que eu estou convidando as pessoas a virem à frente para serem batizados com o Espírito Santo, porque já nasceram de novo. Assim como convido aqueles que são cheios do Espírito Santo para virem a lidar com aqueles que responderam ao convite para receber o Espírito Santo. Sabe, o irmão Brana chamava as pessoas e chamava os anciãos que já tinham o Espírito Santo para que pudesse estar ali para orar por aqueles que queriam receber. Amém? Porque tu sabe que o ministro é onde corre o sangue, né? Sabe onde o sacrifício era colocado ali, tinha que ter sangue ao redor do altar para que o sacrifício fosse aceito, né? Exatamente. Então quando as pessoas vêm para frente, tem que ter ministro que já tem o sangue, o Espírito Santo ao redor, para que o sacrifício, o fogo desça, queima o holocausto. Isso vocês conhecem, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está explicando isso, né? Para que ele lide com as pessoas de tal maneira que eles possam encorajá-los a receber a Deus e crerem, encorajá-los e crerem em Deus. E eles vêm crer em falar em línguas. Isso tem causado bastante confusão. Eu quero lhe dizer exatamente o que eu pretendo com isto. Eu pretendo que o pecador venha à frente e nasça de novo, que é ser batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que é exatamente o que acontece no Pentecostes, quando a igreja foi iniciada. Em outras palavras, nascer do Espírito é ser verdadeiramente batizado com o Espírito Santo. É a mesma coisa. Então, o novo nascimento nesta mensagem é receber o Espírito Santo. Na mensagem não tem isso. Nasce de novo, depois recebe o Espírito Santo. Quando você nasce de novo nessa mensagem, você tem recebido o Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês estão me acompanhando? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui. Sei que a hora está passando rápido, né? Eu tinha algumas coisas para falar. Mas eu vou lendo aqui, vou falando o que Deus vai colocando. Olha aqui esse parágrafo aqui. O profeta disse assim: e o Espírito Santo é o sinal de que o sangue tem sido aplicado, porque ele segue o sangue inteiramente, desde o livro da redenção. Vocês lembram que a Bíblia diz? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem sangue não há redenção. O que é o sangue hoje? Espírito Santo. O sangue é o Espírito Santo. Amém. Amém. Sem o Espírito Santo não tem redenção. Amém? Vê? Aquilo foi o propósito dele ter vindo. Aquilo é o que ele seguiu em cada era. Cada era ele tem seguido aquilo para ver que isso tem sido trazido. E eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós. Agora aqui o profeta vai dizer por que os irmãos que partiram não podem ser aperfeiçoados sem nós. Agora o Espírito Santo completo. Amém. Visita a igreja, manifestando a Deus em carne humana. Que coisa tremenda isso aqui, né? Deus. Como é que o Espírito Santo visitou a igreja completamente? Deus em carne humana através de um profeta. Amém. Completo.
Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele veio completo para nos trazer o batismo do Espírito Santo completo. Amém. Através de você receber o Espírito Santo completo, os santos que estão na sepultura são aperfeiçoados através de ti. Amém. E através do Espírito Santo completo, teu corpo vai ser transformado para o arrebatamento. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia. Olha só, deixa eu levar esse parágrafo aqui, depois eu quero ler outra coisa aqui para os irmãos. Interessante isso aqui, né? E todas as coisas que ele não fez através das eras, nas eras das igrejas, ele está fazendo agora, de volta à palavra. Porque as mensagens têm de se errar em toda a palavra. E nos últimos dias, os 7 selos sendo abertos, era para reunir cada coisa que havia sido passada por alto nisto, e fazer da coisa toda um grande corpo da noiva, né? Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Que bênção isso, né? Bem. Aleluia. Você continua feliz, irmãos? Amém, Jesus. Aleluia. Deixa eu ver se eu estou aqui no parágrafo certo. Bom, só ver aqui onde é que eu marquei. 97. E aqui. Olha só que o profeta disse nessa mensagem aqui. O profeta está falando aqui de uma maneira profética. Ele diz assim: esta é a razão porque eu creio que quando esta noiva for chamada fora e eleita e posta no livro da vida, eu creio que o profeta está falando em o nome ser reconhecido, porque ele sabe que o profeta pregou que o nome está escrito antes da fundação do mundo, né? Eu creio que ele está falando em ser declarado, né? Olha o que o profeta disse, ele diz assim, ó: haverá um som desde o céu que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nesta noiva, que a tirará da terra em uma graça de rapto. Meu Deus. Aqui nessa tradução tá um som. Parece que na tradução original é um estrondo. Meu Deus. Amém. Estou captando? Amém. Deixa eu ler de novo. Capte a palavra. Aleluia. Não quero que os irmãos saiam dizendo: ah, que benção a palavra. Compreendeu uma coisa? Não entendi nada. Eu quero que os irmãos captem. O Espírito Santo abre o entendimento e a gente consegue captar. Olha o que o profeta diz aqui. Estamos falando do Espírito Santo. Estamos falando que nós temos que receber o Espírito Santo. Nós estamos falando que agora o Espírito Santo tem vindo completamente. O que é perfeito chegou. Amém. E nós temos que receber isso. O que é perfeito. Amém. Amém. Como eu disse no culto passado, não é conhecer a mensagem que significa ter o Espírito Santo. Conheço muitas pessoas que conhecem a mensagem. Nada de vida, né? Diz assim: aleluia. Olha só como é que o Espírito Santo tem vindo. Esta é a razão porque eu creio que quando essa noiva for chamada fora, eleita, e posta no livro da vida, haverá um som ou um estrondo desde o céu, que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nessa noiva, que tirará da terra uma graça de rapto. Deixa outra coisa que antes de eu ler o próximo parágrafo. Estava dizendo hoje para o George assim, nós estávamos fazendo uma pregação esses dias a respeito de Jesus Cristo glorificado. E eu disse no culto lá, eu disse, irmãos, quando Jesus Cristo glorificado, a primeira vez que ele esteve glorificado na terra, houve um terremoto. Lembra da ressurreição de Jesus? Amém. Porque a primeira vez que a terra recebe Jesus Cristo glorificado, Amém. ele ressuscita dos mortos, vê a teofania, une-se aos 16 elementos, ali está ele glorificado, a terra não suportou. É verdade. Primeira vez. A segunda vez que Jesus Cristo coloca os seus pés na terra, tá lá, sétima taça, Verdade. acontece o grande terremoto. Amém. A terra não suporta o pisar de Jesus sobre a terra sem estremecer. Verdade. Aleluia. Oh, A terra sentiu. Aleluia. Glória a Deus.
muda completamente a terra. É. Jesus Cristo pisando. O Aleluia. profeta diz, olha, vocês estão pensando aí nessas coisinhas. Espere até essa terra ter o seu batismo do Espírito Santo e vocês vão ver o que é barulho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nem sempre se recebe o Espírito Santo silencioso. É verdade. Não é regra. É. Deus pode batizar silencioso como Maria, mas não é regra. É. Pode ter barulho sim. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus? Amém. Ó, santo. Pode ter barulho sim. Aleluia. Houve uma religião que foi formada lá na Índia que dizia assim, ó, podemos adorar só em silêncio, porque Deus é espírito e a gente não precisa fazer som para adorá-lo. O profeta diz, falsa doutrina. Verdade. Aí você vê o judeu adorando, Oh. ele adora com tudo que tem e fica aqui. Não vê o judeu sentado adorando a Deus, ele adora em pé o tempo todo. É. Porque ele sabe que Deus deu as mãos para adorar, Deus deu o corpo para adorar, ele faz o tempo todo aqui, ó. Não se vê um judeu ler a Torá sentado. É. Todos eles em pé, em movimento. Eles sabem, e eles têm só a parte da letra. Você que tem a vida disso, o espírito disso. É verdade. Vamos falar em silêncio. Ô, rei. Vocês vão em vista? Não, irmão. Não. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Se quando Jesus coloca os pés na terra, irmão, acontece um grande terremoto, o que acontece quando ele pisa no teu coração? Meu rei. Não tem que ter um terremoto aí também? Oh, As ilhas não tem que sair do lugar? Não tem que haver uma mudança? A geografia espiritual não tem que ser mudada? Como você não mudar a geografia da terra? É claro que tem que ser! é verdade. Oh, Deus. Não creio no Espírito Santo! Amém. Ah, irmãos, Aleluia. eu não creio em religião morta. É. Eu creio em religião, uma religião viva. É verdade, Jesus. Tem vida, tem poder. Oh, Vida glória. mudada, transformada. Aleluia. Deus com liberdade. Amém. E vou dizer uma coisa pra vocês: os cultos do profeta nunca foram cultos formais. É. O culto do irmão Brano era carismático. Quando o irmão José voltou para Jesus em 82, foi faceiro participar de um culto. Sentou nos bancos, saiu e disse: não era assim o culto do meu papai. É? Aleluia. Aleluia. O irmão Brano estava pregando um culto, tinha 2 ministros que estavam glorificando a Deus, nem sentado eles ficavam. O profeta olhou e disse: eu me identifico com aqueles 2 ministros. Amém, Jesus? Aleluia. Nós ficamos muito formal, né? E o profeta disse: tabernáculo Brana, Aleluia. do jeito que vocês estão indo, vocês vão ficar frio e formal, hein? Misericórdia. Quadradinho. E teu pai dizia pra ti: Jorge, fica certinho assim, Jorge. O Jorge é pentecostal. Glória a Deus. Chegar no final do culto, levar uma bronca do pai. Não prega assim, Jorge. Que teu casaco todo desengonçado, abotou direitinho. Tem que ficar assim, meu filho. Chega outro culto, pai, tá bom. Já tá o Jorge novo lá. Aleluia. Aleluia. Formalidade que é nada, né? É. Ai, gente, falar bonito. Eu já não falo bonito mesmo. Sou semi-analfabeto, né? Tenho a 6ª série incompleto. Agora parou um pouquinho, mas tinha um irmão que veio corrigindo meu português lá. No final o culto saiu, pastor, aquela palavra tu errou. Obrigado, irmão. No próximo eu acerto. Aleluia. Tinha um professor lá que tá sempre corrigindo. Diz que T.L. Osborne estava numa grande reunião. Glória a Deus. E T.L. Osborne começou a orar pelos enfermos. E Deus fez uma obra de cura naquela reunião. Graças a Deus. Terminou o culto, T.L. Osborne sai para a rua. E aquele professor de gramática diz assim: senhor Dr. T.L. Osborne, o senhor teve 25 erros gramaticais na sua pregação. Obrigado por me avisar. Vou tentar acertar da próxima vez. Alguém estava perto e disse assim: pois é, ele viu os 25 erros gramaticais de T.L. Osborne
mas não viu cadeira de roda vazia, maca vazia, muletas pelo chão, cego enxergando, paralítico caminhando. Oi, uma mente carnal. Aleluia. Glória a Deus. Não, que nós possamos sempre ver a operação do Espírito Santo. Vocês não vieram aqui para me ver? Claro que não. Verdade. Vocês vieram aqui para ver o Espírito Santo. É Jesus em cima. Verdade. É Ele que nós queremos ver. Então, se o homem é meio atrapalhado, bem torto, desengonçado, não é um problema. Aleluia. O bom é ouvir Deus falar conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só confirmar aqui o parágrafo aqui. Quer ver, irmãos? Agora, a confirmação disso aqui. Vocês estão felizes? Amém. Todos alegres com Jesus? Amém. Vamos lá, então. Aleluia. Glória a Deus. Mas observou você que antes dos 7 selos serem revelados, antes da grande e misteriosa luz se mostrar no céu aqui em cima em Tuxo, onde estavam seu irmão Fred, os 2 homens estavam comigo naquela manhã, quando aquilo foi dito meses antes da época, o que aconteceria? Ambos, o irmão Fred Sotti, o irmão Gênio Norman, sentados aqui nesta manhã, estava lá quando houve um estrondo. Houve um estrondo. Aleluia, deixa eu voltar aqui de novo. Quando a noiva eleita for posta no livro da vida, haverá um estrondo desde o céu. Meu Jesus. O que trouxe o verdadeiro batismo do Espírito Santo para a noiva? Foi quando o grande estrondo vem, desata os 7 selos e diz, bom, aqui está, recebam completamente. Amém, aleluia. Amém, Jesus. Recebam completamente. Até então não tinha material. Agora vocês têm. Amém. Aleluia. Aleluia. Verdade, Jesus. Né? Até então não tinha material. Agora vocês têm. Glória a Deus. Amém, aleluia. Deus não responsabiliza as outras eras por não ter recebido completamente. Eles não tinham material para receber. Verdade. Hoje Deus nos responsabilizaria, porque hoje nós temos material. Amém, Jesus. Lá, pro outro lado, vamos lá. Vou voltar aqui. Eu sei que falar dessas coisas de eleição assim fica um pouco estranho, porque parece que as pessoas vão se fiar que. E eu sei que o eleito não se fia nisso, não. Então se é assim, pronto, uma hora acontece. Não. Eu sei que o eleito tem alguma coisa nele que a Bíblia diz. E não somente isso, Romanos capítulo 8. Mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Aleluia. Gememos em nós mesmos. Então o eleito de Deus que vem com a semente da predestinação, Amém. Aleluia. ele nele mesmo está gemendo, querendo receber. Se não há um gemido, tem alguma coisa estranha. É verdade. Aleluia. Amém, Jesus? Amém. Nós que temos as primícias, estamos em nós mesmos, gemendo. Eu preciso de algo. Não tá bom como está. Tá faltando alguma coisa. Me sinto longe, me sinto fraco, me sinto formal. Não é esta vida. E é sempre isso, irmão. Tu tá gemendo em ti mesmo. Aí o profeta disse, não vou ler, na brecha, ele diz assim, quando o inspetor passa. Amém. Eu já vou encerrar aqui, mas deixa essa parte para você aqui. Já vai ser 9h30 de jogo. Deixa eu encerrar dizendo isso aqui. O profeta deu aquele exemplo. Ele disse, olha, eu trabalhava na rede ferroviária e nós colocávamos todas as coisas no vagão de cada empresa e o inspetor passava e sacudia. E se alguma coisa cair, é o seguinte, volta tudo para baixo e arruma tudo de novo. Amém, Jesus. Aleluia. Então nós estamos aí, né? Cada um como um vagão, colocando as coisas em ordem. Amém. Aleluia. De vez em quando o Espírito Santo passa e dá uma sacudida. Obrigada, Senhor. Verdade. Aleluia. Aleluia. É verdade. Como é que vem essa sacudida? Sabe como é que vem essa sacudida, irmão? Tu tá lá no barquinho muito bem, dando testemunho, como eu falei outro culto aqui. Aqui um pouquinho,
dá um sopro, um vento, vê uma tempestade, diz, meu Deus, o que é isso? Rapaz, geralmente quando vem essas tempestades cai tanta coisa. Ai, pensei que meu vagão estava firme, tá tudo fora do lugar, caiu tudo. Não pode, irmão. Não pode. Tem que chegar uma hora que a tempestade tem que bater e tudo tem que ficar no lugar. Amém. E aí, como é que tu tá? Continuo crendo. Amém. O que se passa? Tá tudo bem. Como é que tá teu marido e teu filho? Tá tudo bem. Tudo vai bem com meu marido e meu filho. O filho morto na cama. É verdade. Tudo vai bem. O Espírito Santo tem que passar, sacudir o vagão e tudo tem que estar bem. Aleluia. Pai, irmão, tava tão bem. Olha o que aconteceu agora. Até enfraqueci na fé. Bendito Senhor. Até vou dar um tempo. Tempo? Oh, glória. Deus que me livre, né? Dá tempo num tempo deste, né? E será que eu vou ter tempo? Oh, Jesus. Exato. É? Não, irmão, sacudiu, derrubou alguma coisa, vamos lá, o que tu vai fazer agora? Vou começar a colocar tudo em ordem de novo. Fazer o vagão, começa o processo de novo. O inspetor vai passar outra vez. E ele vai me encontrar em ordem. Amém. Posso não conseguir arrumar tudo até lá, mas se ele vier, ele vai me encontrar tentando. Eu vou tentando até o fim. Não quero saber. Não vou me ter como fracassado. Não consegui ser, mas estava tentando. Então misericórdia me alcance. Fugir com covarde? Ah, não vou conseguir mesmo parar. Oh, covarde. O evangelho não é para covarde. O evangelho é para valente, corajoso. Pessoas que estão dispostas a pagar o preço, enfrentar a tempestade que sacode mesmo tua casa, sacode tua vida, sacode teu casamento e tudo permanece em pé, firme. Glória a Deus. Vamos seguir tentando. É verdade. Aleluia. Até que chega a hora Oh, meu Deus. que um dia Deus vai passar e tudo vai ficar no lugar. Quando tudo ficar no lugar, o inspetor de Deus, o Espírito Santo, pega aquele selo, aquele lacre, lacra o teu vagão. Pronto. Obra consumada. Tudo pronto. Selado para a redenção. Ninguém mais pode romper o selo. Oh, Deus. Selado. Só pode ser rompido lá. Chegar lá, ó, agora eu vou mostrar o que estava por dentro aqui, ó. Oh, era o Filho de Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Aleluia. Aí o profeta diz, e quando chega esse tempo que o inspetor passa e encontra tudo no lugar e ele sela o teu vagão, o tempo de gemer cessa. Por que cessou, Jorge? Porque aquilo que tu buscava, tu recebeu. Aleluia. As primícias do Espírito. Clamores, tiros, gemidos, desprimidos. Agora tu recebeu. O que está fazendo agora, Ruth? Agora estou descansando. Amém, Senhor. Não estou mais procurando, estou descansando. Aleluia. Amém, Jesus. Aí tu poder dizer, irmão, eu sei quem tem crido. Sei que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. O tempo de gemer cessou. Acabou. Obra consumada. Aleluia. Tu está descansada, descansado, só aguardando a recompensa. Amém. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Eu gosto disso. Grande, Glória. Pode deixar o Espírito Santo. Deus está aqui. Aleluia. Pedro pregando a palavra, o Espírito Santo desceu. Oh, Deus. Pode ser selado nessa noite por da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo pode descer sim sobre você. Glória. Deus vivo. Amém. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia.
Santo Deus vivo. Pode encerrar a transmissão, nós vamos orar. Amém.